Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Vida com Resultados. Quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho. Eu sou advogado e um apaixonado por desenvolvimento pessoal. E o nosso tema de hoje é delegação. Vamos falar sobre a importância de se delegar tarefas, a importância de dividir um pouco da nossa carga diária. Não sei se você acompanhou os episódios anteriores, mas tem um deles que fala sobre as 4 verdades libertadoras sobre a produtividade. E uma dessas verdades libertadoras é de que as tarefas na nossa vida, elas nunca vão acabar. Você nunca vai conseguir dar conta de tudo o que chega a você em termos de demandas, as suas próprias demandas baseadas nos seus interesses e nos seus projetos e as demandas de outras pessoas, dos seus familiares, das pessoas que você ama, das pessoas com quem você trabalha. O tempo todo surge demanda na nossa vida e isso é bom, sinal de que estamos vivos e de que estamos produzindo. Então, você precisa entender, aceitar essa realidade e começar a trabalhar melhor com ela. Eu te convido, portanto, a acompanhar depois o nosso episódio que fala sobre as 4 verdades libertadoras sobre a produtividade. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, se as tarefas elas nunca vão acabar, se o tempo todo, enquanto estivermos aqui, elas vão chegar, a gente precisa gerenciá-las da melhor forma. E uma das maneiras de você gerenciar bem as tarefas que chegam até você é delegando parte dessas tarefas. A delegação, ela é uma ferramenta fundamental para a liderança. É inconcebível você imaginar um líder que concentra tudo em suas mãos. Ele até pode tentar e conseguir agir dessa forma por um tempo, mas à medida em que o seu projeto cresce, que a sua vida se torna mais complexa, isso vai ficar insustentável. Insustentável. Pense num líder aí de uma grande organização. Dificilmente você imagina esse líder decidindo tudo, da compra do cafezinho aos passos estratégicos que aquela organização vai tomar. Não tem como, passando por tudo mais aí que tenha no meio do caminho. Ele seleciona quais são as ações, quais são os temas que vão precisar da sua atenção direta. Esses ele traz para si, ele carrega consigo, mas os demais ele transfere a outras pessoas, porque, repito, é inconcebível você imaginar que vai dar conta de tudo. Isso se aplica à vida profissional, mas à vida pessoal também, não se engane, tá? Então é preciso que a gente saiba delegar. Não é fácil. Eu não estou aqui para dourar a pílula para você. Principalmente se você tiver um perfil um pouco mais centralizador, o que é até natural muitas vezes. Você se preocupa com o resultado. Então você gosta de fazer as coisas do seu jeito. Isso é plenamente compreensível. Porém, em certa medida, você vai precisar aprender a delegar, aprender a compartilhar. Se você quiser que aquele projeto cresça, você deve saber que todo episódio, ou a maioria desses episódios aqui do podcast, trazem consigo uma obra de referência, um livro. E o livro que eu trago hoje, que vai embasar o nosso estudo, é o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. É um livro muito conhecido. Ele, inclusive, já tem uma nova edição, a edição que eu tenho é um pouco mais antiga, mas é um livro que traz muitos insights aí sobre delegação, sobre automatização, sobre você conseguir trabalhar melhor. É você ser produtivo em vez de ocupado, que também a gente já trabalhou aqui nos episódios. É você conseguir liberar tempo para o que realmente importa. Então é um livro que eu recomendo. O título, às vezes, assusta alguns, né? Mas o que tem aí de tão profundo? O livro é muito bom, gente. É muito bom. O título é bem chamativo, até sensacionalista, eu diria, porque para muitos, sim, essa realidade é inalcançável, né? Trabalhar 4 horas por semana, enfim, é muito chamativo, mas tem insights libertadores. E é sobre isso aqui que a gente vai trabalhar. Mais precisamente sobre a delegação. Ele tem um capítulo, na verdade na página 130, ele fala sobre automação e fala sobre os perigos de se delegar, porque se delegar é importante, a gente já entendeu aqui, também não é de qualquer forma que você vai delegar. É importante que você saiba como delegar. Eu vou ler um trecho aqui que eu destaquei e aí, a partir de então, a gente analisa. O que é que escreve o Tim Ferriss? Abre aspas.
A delegação é para ser usada como um passo adicional na redução, não como uma desculpa para criar mais movimento e acrescentar coisas sem importância. Lembre-se, a menos que algo esteja bem definido e seja importante, ninguém deve fazê-lo. E aí ele prossegue em outro trecho. Nunca automatize nada que possa ser eliminado e nunca delegue algo que possa ser automatizado ou dinamizado. Fecha aspas. Tem muita informação aqui para a gente trabalhar, mas deixa eu tentar deixar tudo mais objetivo para você. A primeira coisa que o Tim Ferriss coloca aqui, que a gente deve trazer para a nossa consciência, é de que antes de você delegar, você precisa refletir sobre aquela tarefa. Aquela tarefa, ela é verdadeiramente importante? Ela, de fato, deve existir? Se ela faz sentido, aí eu vou pensar em delegar. Se não for algo que seja estratégico para mim, algo que eu verdadeiramente tenha que fazer. Então eu posso, sim, delegar essa tarefa. Essa etapa ela é fundamental, porque muitas pessoas acabam vivendo no automático, estão fazendo coisas na sua rotina e elas sequer sabem por que estão fazendo aquilo. Elas estão cumprindo uma agenda que muitas vezes nem foi elas mesmas que elaboraram, nem foram elas mesmas que elaboraram. Elas estão seguindo ali sem raciocinar sobre aquela tarefa. Então, o primeiro passo é analisar. Faz sentido essa tarefa permanecer na minha rotina, sim ou não? Se faz, então eu vou pensar em transferir essa tarefa, porque ela está me tomando um tempo que eu posso dedicar a outras coisas prioritárias. O tempo todo aqui você precisa saber o que é prioritário na sua vida. E como todos os episódios no Vida se intercalam, né, eles conversam entre si, nós já falamos aqui, acho que em 2 episódios, sobre urgência e importância, a matriz do professor Stephen Covey. Eu recomendo que você procure esses episódios também para que você se aprofunde nessa temática. Não adianta você querer delegar se você não sabe o peso daquela tarefa no seu projeto de vida, se você não sabe o peso daquela tarefa na sua organização. Tá claro até aqui? O primeiro passo para a delegação é que você compreenda o valor daquela tarefa. Segundo passo, e aí vale mais para empresas, para organizações ou para projetos mais constituídos. Para que você delegue algo a alguém, aquela tarefa precisa estar catalogada e padronizada. Por quê? Porque se você se preocupa com a qualidade dos seus serviços, né, do que vai ser delegado, e você vai transferir isso para alguém, o ideal é que aquela pessoa que vai receber a tarefa saiba como fazer. Então, toda tarefa, antes de ser delegada, precisa estar padronizada. Se for numa organização, é preciso que haja um manual de procedimentos ali, por mais simples que seja, mas é um passo a passo, para que qualquer um que pegue aquilo ali saiba, eu tenho que seguir esse passo para alcançar aquele resultado. Então é importante investir nessa padronização. Primeira coisa, refletir sobre a tarefa. Segundo ponto, padronizar aquela tarefa para que qualquer pessoa possa segui-la. E tem um terceiro viés aqui que a gente deve analisar. A terceira característica nesse processo de delegação é algo que o Tim Ferriss fala, vou repetir para você. Nunca automatize nada que possa ser eliminado e nunca delegue algo que possa ser automatizado ou dinamizado. Isso aqui é muito importante, porque assim, a delegação, por mais que seja útil na nossa vida, ela tem um custo. Tem um custo de aprendizado, você precisa acompanhar aquela pessoa que vai receber a tarefa e tudo mais. Então, num contexto de avanço tecnológico em que a gente vive, você precisa considerar um caminho do meio. Qual é esse caminho do meio? A automatização. Tem coisas que você não precisa delegar, mas que você pode automatizar. E eu confesso, eu sou meio resistente a automatizar muita coisa, sabe? Justamente por querer ter o controle. E quando você automatiza, você também libera um pouco desse controle. Mas eu tenho reconhecido o valor disso. Vou dar exemplos bem básicos do dia a dia. Pagamentos, né? Se você tem muitos pagamentos a fazer na sua rotina, por que não estabelecer uma rotina de débito automático, de pagamentos agendados, pré-agendados? Porque você elimina muito tempo da sua vida com isso. Dá para fazer isso pelos aplicativos nos celulares, pelos sites, e aí você só muda um pouco a sua tarefa. Por exemplo, se você fazia pagamento toda semana, você passa a automatizar esses pagamentos e o seu papel pode ser a cada 15 dias ou a cada mês apenas revisar se os pagamentos estão corretos.
Então você elimina o que você gastaria, vamos supor, 2 horas para fazer, talvez você consiga reduzir para 15 minutos, meia hora, o que é um ganho de tempo significativo. Portanto, o valor da automatização deve ser levado em conta também. Tem tarefas que são necessárias que se faça e que você, ao invés de delegar, você pode automatizar. Você pode colocar um software para fazer isso, você pode colocar um sistema para fazer isso. Repito, é algo que eu estou trazendo muito para a minha vida porque faz total sentido. E sabe o que é interessante, gente? A pandemia de 2020, do Covid-19, trouxe todo esse avanço tecnológico para mais perto aí do nosso dia a dia. Já existia, mas trouxe para mais perto. Esse livro, que fala tanto de automatização, de trabalho remoto e tudo mais, foi um livro que foi publicado, salvo engano, pela primeira vez em 2007. Então já vai para 15 anos aí de publicação, onde já se falava, ele já vivia essa vida do nomadismo digital, trabalhar de qualquer lugar do mundo com acesso à internet. O Tim Ferriss foi um dos pioneiros nesse estilo de vida e é algo, portanto, não tão recente. É algo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia porque já é, de certa forma, consolidado. Então é importante que a gente considere essa realidade. Primeiro ponto, delegar é fundamental. Então, para isso, eu preciso identificar o valor das tarefas. Tem tarefa que eu posso simplesmente eliminar, não faz tanto sentido. Outras eu posso delegar, então, para isso, eu preciso padronizar aquela tarefa, para que qualquer pessoa faça com excelência. E, por fim, o que eu puder automatizar, eu devo automatizar, tá? Esses são os 3 caminhos aí nessa análise de delegação. Então, o que foi que você achou? Fez sentido para você? Eu espero que sim e quero muito saber a sua opinião. Desejo muito sucesso a você e até a próxima.